tinha pai por perto, a mãe cansada demais para sonhar. Os amigos sumiram quando ele mais precisou. Na verdade, ele nunca teve ninguém que realmente ficasse quando tudo desmoronava. Ele era o tipo de homem que ouvia "vai dar certo" e fingia acreditar. Não porque acreditava de verdade, mas porque já tinha aprendido a sorrir por fora e gritar por dentro. Sabe aquele homem que acorda todo dia e se pergunta: será que vou conseguir mais uma vez fingir que tá tudo bem? Esse era ele. Tinha dias que ele olhava para o céu sem dizer uma palavra, mas por dentro clamava com uma força que ninguém conseguia ver. Não era por luxo, não era por fama, ele só queria paz. Só queria não sentir aquele nó na garganta toda vez que o mundo cobrava dele uma força que ele já não sabia mais de onde tirar. Mas foi nesse silêncio, foi nessa dor escondida, que algo começou a mudar. Porque quando o mundo vira as costas, e até as orações parecem não passar do teto, é aí que Deus entra. Não com barulho, não com promessas mirabolantes, mas com presença. Ele começou a perceber isso nos detalhes. Na força que surgia quando ele achava que não ia aguentar, na coragem de dar um passo mesmo sem chão, na lágrima que escorria e de algum jeito trazia alívio. Foi nesse lugar solitário que ele descobriu que nunca esteve sozinho, que existia alguém ali ouvindo tudo, sentindo tudo, amando tudo o que ele era, mesmo nos pedaços quebrados. Não foi de uma hora para outra, não foi um milagre hollywoodiano, foi uma reconstrução. Primeiro a mente, depois o coração, depois os passos. A fé não veio como luz, veio como persistência. Todo dia ele escolhia confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo cansado, e essa escolha o tornou imbatível. Hoje ele caminha com os mesmos sapatos de antes, mas os passos são outros. Agora ele pisa com propósito, olha para frente com firmeza, e mesmo que ninguém acredite, ele sabe que Deus está com ele. Porque quem já viveu no escuro, reconhece a luz até de olhos fechados. E quem já foi abandonado por todos, aprende a valorizar aquele que nunca o deixou. Você talvez conheça alguém assim, ou talvez seja você. Se for, entenda uma coisa: você pode até não ter ninguém agora, mas se tem fé, você tem tudo. Porque a fé em Deus não te livra da dor, mas te faz atravessá-la em pé. E isso, meu irmão, é o que transforma um homem comum em alguém impossível de derrubar. Depois que ele percebeu que não estava tão sozinho quanto imaginava, veio o segundo golpe, a dúvida. Não era dúvida em Deus, era dúvida nele mesmo. Aquela voz traiçoeira que sussurra: você não é digno, você não vai conseguir. Deus até escuta os outros, mas você... Essa voz o acompanhava como uma sombra, e por vezes ele acreditava nela. Ele via gente vencendo, sorrindo, conquistando enquanto ele lutava para ter força só para levantar da cama. O mundo parecia girar mais rápido para os outros, e devagar quando era a vez dele. Mas é aí que Deus trabalha diferente. Enquanto o mundo valoriza quem grita, Deus ouve quem geme. Enquanto a sociedade exalta a performance, Deus honra a persistência. E foi nessa confusão interna, nessa mistura de fé e insegurança, que ele descobriu um segredo que mudou tudo. A oração que mais move o céu não é a mais bonita, é a mais honesta. Na madrugada, com o peito apertado e os olhos cansados, ele não rezava com palavras decoradas. Ele apenas dizia: Senhor, eu não aguento mais, mas se o Senhor ainda estiver comigo, me dá um sinal, qualquer coisa. Eu só preciso saber que o Senhor ainda me vê. E por mais improvável que pareça, o sinal vinha. Às vezes era uma música aleatória que tocava justamente aquela frase que ele precisava ouvir. Outras vezes, era alguém que mandava uma mensagem do nada, dizendo: tô orando por você. E teve vezes em que não veio nada além de uma paz silenciosa, mas era o suficiente. A fé não precisa de espetáculo, ela precisa de verdade. Foi assim que ele começou a entender que não precisava se provar para Deus. Deus já conhecia cada cicatriz, cada medo, cada pensamento que ele se envergonhava de ter. E ainda assim, permanecia ali, fiel, presente, amando-o não apesar das falhas, mas inclusive nelas. Aos poucos, a fé que antes era frágil se tornou firme, não porque ele ficou mais santo, mas porque ele parou de fingir força e começou a se apoiar na força certa. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez a dúvida tenha te calado. Talvez você sinta que sua fé não é grande o suficiente. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o coração. Não é o tamanho da sua fé que importa, é o tamanho do Deus em quem você crê. E se você chegou até aqui nessa mensagem, é porque lá dentro algo em você ainda está vivo. Algo ainda acredita. Algo dentro de você se recusa a desistir. Esse algo é a centelha divina que nenhuma dor conseguiu apagar. Alimente isso, fortaleça isso.
E se essa mensagem falou com você, talvez seja a hora de não apenas ouvir, mas caminhar junto, caminhar em fé, caminhar em verdade. E se quiser fazer parte dessa jornada, se quiser continuar recebendo palavras que toquem o seu espírito, inscreva-se, não para seguir um canal, mas para lembrar a si mesmo, todos os dias, que você não está só nessa estrada. A fé em Deus é real. E quando você começa a confiar nela, tudo muda, primeiro por dentro, depois por fora. Havia um momento do dia que ele mais temia: o silêncio. Quando o barulho acabava, quando o celular não tocava, quando as vozes dos outros cessavam, era nesse instante que os seus próprios pensamentos gritavam mais alto. A mente, que deveria ser um refúgio, se tornava um campo de batalha. Ele lembrava de tudo o que deu errado, das promessas quebradas, das orações feitas e aparentemente não respondidas, do tempo perdido em pessoas que só sabiam sugar, nunca somar. Era nesse abismo de pensamentos que o inimigo mais sorrateiro surgia: a autossabotagem. Você não é suficiente, você está atrasado na vida, nem Deus quer saber de você. E por mais que racionalmente ele soubesse que não era verdade, emocionalmente ele se afundava nessas mentiras. Porque a dor repetida com o tempo parece verdade, a solidão prolongada parece destino, mas foi justamente nesse silêncio sufocante que ele começou a ouvir outra voz, mais suave, mais firme. Não vinha de fora, e nem de dentro no sentido comum. Era como se viesse de um lugar além, mas que já morava nele o tempo todo. Era a voz da fé, não uma fé que grita nos cultos, mas uma fé que sussurra nas ruínas. Essa voz não dizia o que ele queria ouvir, dizia o que ele precisava lembrar. Você não é o que perdeu, você não é o que disseram sobre você. Você é filho de um Deus que nunca abandona. Essas palavras não apagavam a dor instantaneamente, mas criavam rachaduras no desespero. E por essas rachaduras, a luz começou a entrar. Foi aí que ele entendeu uma verdade poderosa. Deus não espera você estar forte para se manifestar. Ele entra na caverna, ele desce ao vale, ele senta ao seu lado no chão frio da dúvida, e sem fazer alarde, começa a reconstruir tudo aquilo que o mundo quebrou. A mente, que antes era um campo minado, começou a se tornar terra fértil. Ele passou a vigiar o que deixava entrar. Percebeu que cada pensamento tem o poder de aproximá-lo de Deus ou afastá-lo de si mesmo. Então ele começou a escolher melhor. Quando a voz do medo surgia, ele respondia com um versículo. Quando a culpa tentava assombrá-lo, ele lembrava da graça. Quando a vergonha se fazia presente, ele recordava o sangue derramado por amor. A mente se tornou um altar. E no altar só cabe aquilo que honra a presença. Essa transformação não foi mágica, foi diária, foi luta, foi renúncia, mas foi real. E talvez seja isso que você precisa lembrar agora. O campo de batalha é interno. A guerra é silenciosa. Mas a vitória começa quando você para de concordar com as mentiras que te disseram e passa a declarar a verdade que Deus escreveu sobre você. Ele também fez isso. E aos poucos, o que antes era escuridão se tornou visão. O que antes era dor se tornou direção. E o que parecia ser o fim revelou-se o começo de uma nova história. A mente dele, antes escravizada por vozes de medo, agora era governada por promessas eternas. E foi nesse silêncio sagrado que ele começou a perceber: quando um homem clama a Deus em silêncio, o mundo muda. Mas primeiro é ele quem muda por dentro. Aos poucos, algo começou a mudar, não só dentro dele, mas ao seu redor. As mesmas situações que antes o esmagavam, agora apenas o testavam. As mesmas palavras que antes o feriam, agora apenas ecoavam no vazio, sem permissão para enraizar. Mas não pense que foi porque as pessoas mudaram. Não, foi porque ele mudou. E quando a mente se renova, o mundo obedece. É curioso como a paz não chega quando tudo está calmo, mas quando você finalmente aprende a silenciar o que te atormenta mesmo em meio à tempestade. Essa paz não era a ausência de problemas, era a presença de algo maior. Era como se Deus estivesse cochichando nos bastidores da alma: continue firme, eu estou aqui, mesmo quando você não me sente. E foi nesse caminho feito de fé mais do que de provas, que ele descobriu a diferença entre sentir Deus e confiar em Deus. Muitas vezes, ele clamava e o céu parecia em silêncio. Mas esse silêncio não era ausência, era preparo. Ele aprendeu que Deus às vezes esconde a mão para fortalecer o coração. E nesse processo silencioso, o coração dele foi ficando mais forte do que a ofensa, mais estável do que o medo, mais profundo do que a crítica, mais fiel do que as circunstâncias. Ele começou a perceber que nem tudo merecia resposta, nem toda briga merecia sua voz, nem toda opinião alheia tinha peso sobre seu destino. Porque quando você sabe quem te chamou,
Você não se curva para quem te criticou. A fé verdadeira não é barulhenta, ela é firme. Ela anda com os pés no chão e os olhos no alto. Ela carrega cicatrizes, mas não perde a doçura. Ela apanha, mas não perde a dignidade. E foi assim que ele começou a caminhar, com passos lentos, mas com propósito, com poucos recursos, mas com convicção, com lágrimas nos olhos, mas com fogo no peito. E esse fogo, fé não em si mesmo, mas em um Deus que transforma prantos em sementes e deserto em caminho. Um Deus que não se assusta com a dor humana, que não se retira diante da dúvida, que se aproxima quando o homem cai de joelhos e não tem mais palavras, apenas um suspiro. Você já percebeu isso? Que às vezes tudo o que Deus precisa para agir é de um coração quebrado que ainda se recusa a desistir. Foi nesse ponto que ele se viu, não mais tentando convencer o mundo de que estava bem, mas abraçando sua fraqueza, sabendo que ali, exatamente ali, Deus faria algo novo. E não era só uma mudança externa, era uma reconstrução interna. O orgulho foi dando lugar à humildade, a pressa foi cedendo espaço à paciência, e o desejo de provar algo ao mundo foi sendo trocado pela serenidade de viver para um propósito maior. Foi nesse exato lugar que ele entendeu: a cura não vem quando você tenta apagar a dor, ela vem quando você permite que Deus use essa dor como matéria-prima para a sua transformação. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez suas forças estejam se esgotando em silêncio, mas há algo poderoso nesse silêncio. Deus ainda está ouvindo, ainda está vendo, ainda está agindo. E se essa mensagem tocou seu coração, se algo aqui fez sentido para a sua jornada, respire fundo e apenas curta esse momento, porque às vezes curtir não é só um gesto na tela, é reconhecer que a sua alma foi tocada por algo maior, e isso já é um milagre acontecendo em você. A mente dele já não era mais a mesma. Os pensamentos que antes giravam em círculos de medo, agora se alinhavam com a esperança. Ele não buscava mais controlar tudo, aprendeu a confiar. E quando a confiança entra, o peso do mundo começa a sair. Mas não foi fácil. Ele percebeu algo que ninguém tinha lhe ensinado. A guerra mais dura não era contra o mundo lá fora, era contra as vozes dentro da sua cabeça. Aquelas vozes que diziam: você não é suficiente, você vai fracassar de novo, ninguém se importa com o que você sente, você está sozinho. Essas vozes eram como sombras, silenciosas, persistentes, e apareciam principalmente quando tudo ao redor ficava quieto. Ele tentou ignorá-las por muito tempo, tentou se distrair com rotinas, com obrigações, com o barulho do mundo, mas cedo ou tarde, elas voltavam. E foi nesse retorno constante que ele entendeu: não basta fugir das vozes, é preciso enfrentá-las com uma nova verdade. E essa verdade não nascia do que os outros diziam, não nascia de likes, de elogios, de comparações. Ela nascia de um encontro profundo com Deus, no silêncio do coração. Ele descobriu que a mente precisa ser alimentada com propósito, ou ela se enche de medo. Que os pensamentos são como sementes, e a fé é o solo fértil. E onde há fé, há possibilidade. Onde há fé, há direção. Onde há fé, até os erros se tornam parte da construção. Ele começou a vigiar seus pensamentos como quem vigia uma cidade cercada. Não deixava qualquer ideia entrar. Questionava tudo o que ouvia dentro de si. E diante de cada acusação interna ele perguntava: isso vem de Deus ou vem da dor que eu ainda não curei? Essa pergunta mudou tudo. Porque ele parou de aceitar como verdade toda crítica que sua mente produzia. Parou de repetir para si mesmo as palavras que outros haviam jogado sobre ele anos atrás. Parou de ser refém do que passou e começou a ser autor do que estava por vir. A libertação verdadeira veio quando ele percebeu que não precisava lutar contra os pensamentos ruins, mas sim substituí-los por pensamentos mais fortes, mais elevados, mais alinhados com a verdade de quem ele estava se tornando. Pensar é criar. Ele dizia para si, e então começou a imaginar, todos os dias, um futuro onde ele já havia vencido. Começou a agir como se já estivesse curado. Começou a falar como alguém que já conhecia o final da história. E esse final era bom. Foi assim que ele deixou de ser vítima das vozes e começou a ser um eco de esperança para os outros. Porque quando a mente se alinha com o espírito, as palavras mudam, o olhar muda, até a postura muda. Ele agora caminhava diferente, mais leve, mais firme, mais inteiro. E o mundo sentia isso, não porque ele gritava, mas porque sua presença agora carregava algo que ninguém podia ignorar: paz. Essa paz, ele descobriu, era fruto de uma mente treinada para lembrar que Deus está sempre no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar, mesmo quando os pensamentos ainda tentam sabotar.
mesmo quando a insegurança insiste em bater, porque agora ele sabia, pensar diferente é o primeiro passo para viver diferente, e ele havia escolhido, todos os dias pensar como quem confia. Havia um silêncio diferente agora. Não era o silêncio da solidão, era o silêncio da presença. Algo dentro dele já não precisava mais de explicações, nem de provas. Ele não tinha todas as respostas, mas também não precisava mais delas. Porque agora, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia Deus ali, não como uma ideia distante, mas como um companheiro constante. E foi nesse ponto da jornada que ele entendeu uma verdade que mudaria tudo. A fé não grita, a fé sussurra. A fé sussurra no meio da dúvida. Sussurra quando o medo quer dominar. Sussurra quando o futuro parece incerto. E ainda assim, algo dentro de você diz: continue. Ele começou a perceber que o que sustentava os homens mais fortes não era o conhecimento, era a intimidade com Deus. E que essa intimidade não se constrói nos dias fáceis. Ela se constrói nas noites escuras, nas manhãs silenciosas, nos momentos em que a alma clama por direção. E ali, naquela nova frequência, ele começou a enxergar o invisível, não com os olhos, mas com a alma. Ele olhava para suas dores e via sementes. O que antes chamava de fracasso, agora chamava de preparo. O que antes era deserto, agora era caminho. E o que antes era silêncio de Deus, agora ele entendia como um diálogo profundo, só que sem palavras. Porque quando a fé amadurece, ela aprende a ouvir o que Deus fala, mesmo quando ele não diz nada. A mente dele já não era mais o centro. O Espírito tinha assumido o comando, e foi assim que ele passou a viver com um tipo de convicção que não precisava mais de aprovação dos outros. As críticas ainda vinham, as tempestades ainda surgiam, mas agora ele estava firmado em algo maior do que ele mesmo. E foi aí que ele entendeu: ser forte não é não sentir, é sentir tudo e continuar, com fé, com propósito, com entrega. Ele começou a viver não apenas por si mesmo, mas como se cada passo estivesse sendo observado por algo maior. E essa consciência trouxe responsabilidade, mas também trouxe poder. O poder de saber que Deus não usa os preparados, Deus prepara os disponíveis. E ele estava disponível para aprender, para se moldar, para ser usado mesmo sem entender o plano completo. E foi nesse lugar de entrega que ele encontrou um tipo de paz que nada no mundo poderia dar. Uma paz que não vinha da ausência de problemas, mas da presença constante de um Deus que caminha no meio deles. Essa paz mudou tudo. Mudou sua forma de falar, de olhar, de se relacionar e principalmente de esperar. Porque agora ele esperava com esperança, esperava sem ansiedade, esperava com o coração cheio e não vazio. Porque a espera deixou de ser um castigo e se tornou um campo fértil onde Deus trabalhava em silêncio. E nesse silêncio, ele aprendeu a confiar não no que via, mas em quem o guiava. E isso foi suficiente. O curioso é que mesmo depois de tudo, ele ainda não se sentia pronto. Mas agora ele entendia que talvez ninguém esteja. E que a vida com Deus não exige prontidão, exige entrega. Essa consciência o libertou. Porque até ali ele sempre achou que precisava ser forte o tempo todo, que não podia demonstrar fraqueza, que a fé era uma armadura impenetrável, onde dor e dúvida não tinham espaço. Mas naquele novo estágio da caminhada, ele viu que os maiores homens de fé que já pisaram nessa terra choraram, tiveram medo, se sentiram sós, e ainda assim, continuaram. Ele começou a olhar para as cicatrizes com outro olhar. Antes ele as escondia, agora ele as honrava, porque entendeu que cada uma daquelas marcas era uma lembrança silenciosa de que ele sobreviveu. E mais do que isso, de que ele foi sustentado. Quantas vezes ele quis parar? Quantas vezes orou e não recebeu resposta? Quantas noites de travesseiro molhado e coração apertado ele colecionava no peito? Mas agora ele enxergava tudo com outro filtro. A falta de resposta não significava a ausência de Deus. Significava que Deus estava ensinando a confiar mesmo sem ver. E foi nesse entendimento que ele começou a caminhar com mais leveza. Não era que os problemas tinham sumido, eles ainda estavam ali. Mas agora a forma como ele os enfrentava havia mudado. Ele já não reagia com desespero, reagia com discernimento. Já não gritava, silenciava. Já não perguntava por quê, mas sim para quê. E isso muda tudo. Porque quando a dor tem um propósito, ela não destrói, ela constrói. E ele sabia, algo dentro dele estava sendo edificado, uma fundação inabalável. Deus não estava apenas tirando o que era fraco, ele estava plantando algo eterno. Talvez você já tenha sentido isso também. Esse tipo de dor que não tem nome, mas ocupa um lugar inteiro no peito.
essa sensação de não saber se está no caminho certo. Mas mesmo assim, algo dentro de você insiste, não desista. Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários. Seu testemunho pode ser o empurrão que outro coração precisa para continuar. Porque às vezes tudo que um homem precisa é saber que não está sozinho nessa estrada. E ele, o homem da nossa história, finalmente entendeu isso também. Que até na solidão mais escura, Deus sempre prepara um sinal, uma voz, um gesto, um abraço inesperado, uma mensagem que chega na hora certa, um vídeo talvez. Tudo isso são lembretes de que há um céu inteiro envolvido nos detalhes da vida de quem caminha pela fé. Ele passou a notar os pequenos milagres, um pôr do sol que o fazia respirar mais fundo, um versículo que parecia ter sido escrito só para ele, um desconhecido que o olhava com ternura e dizia, vai ficar tudo bem. E nesses momentos sutis ele percebia, a vida com Deus não é sobre espetáculos, é sobre perceber os detalhes e agradecer por eles. Era como se o Criador estivesse dizendo o tempo todo, eu vejo você, mesmo quando ninguém mais vê. Eu escuto o seu silêncio, mesmo quando você não tem palavras. Esse tipo de fé não se constrói na pressa. Ela é lapidada dia após dia, até que o homem antes quebrado começa a brilhar, não com luz própria, mas com a luz daquele que nunca o abandonou. Com o tempo, aquele homem descobriu algo que mudou completamente a maneira como ele encarava as lutas da vida. Deus não o poupava da dor, porque era na dor que ele mais falava com ele. Essa revelação não veio de livros, nem de conselhos alheios. Veio do silêncio, dos momentos em que ele pensava estar esquecido. E, no entanto, era ali que estava sendo forjado. A verdade é que o silêncio de Deus muitas vezes não é ausência, é estratégia, é construção, é preparação. Quando tudo está em ruínas ao redor, é fácil pensar que Deus está distante. Mas, na verdade, é nesse exato momento que ele está mais perto, não falando ao ouvido, mas moldando o coração. E o coração daquele homem estava sendo esculpido com mãos invisíveis. Cada lágrima contida, cada passo dado em meio ao medo, cada sim dito enquanto o mundo gritava desista, tudo isso fazia parte do processo. Ele não era mais o mesmo, não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou por dentro. Antes ele pedia força para vencer, agora pedia fé para permanecer. Antes implorava para que os ventos cessassem, agora aprendeu a caminhar mesmo sob tempestade. Foi nesse caminhar silencioso que ele percebeu que os maiores milagres não eram os que se via do lado de fora, mas sim os que aconteciam dentro. A capacidade de perdoar quem nunca pediu perdão, de levantar sem aplausos, de seguir sem entender, de confiar mesmo quando nada fazia sentido. E isso para ele era mais poderoso do que qualquer resposta imediata, porque o mundo o ensinou que fé era receber, mas Deus o ensinou que fé, muitas vezes, é esperar. E ainda assim confiar. Ele passou a entender que a ausência de explicações não era crueldade divina, era graça disfarçada, era Deus dizendo confie em mim, mesmo quando tudo parecer contrário. A cada passo em fé, ele ganhava algo que o mundo não poderia tirar, paz. Não uma paz passageira, baseada nas circunstâncias, mas aquela paz que excede o entendimento, aquela que te abraça mesmo no caos, que te ancora mesmo quando as ondas são altas. E foi ali, naquela quietude entre uma dor e outra, que ele começou a ouvir com mais nitidez. A presença de Deus não vinha mais como um estrondo, mas como uma brisa que dizia, estou aqui, sempre estive, mesmo quando você achou que estava sozinho, mesmo quando sua fé estava fraca, mesmo quando tudo em você gritava por desistência. Eu estava ali, e permaneci. Essa presença discreta, quase imperceptível, passou a ser o maior tesouro daquele homem. Ele já não precisava provar nada, nem entender tudo, nem carregar o peso de parecer forte. Ele só precisava lembrar de uma verdade. Deus o via, e isso bastava. Naquela altura, ele já não buscava mais vitórias rápidas. Buscava intimidade, buscava conexão, buscava aquele lugar onde sua alma podia descansar, mesmo que o corpo estivesse cansado. E assim, ele continuava a jornada, com passos mais firmes, com olhos mais sensíveis, com fé mais profunda. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ele deixou de caminhar sozinho. E essa, ele sabia, era a maior vitória de todas. Por mais que os dias seguissem escuros, algo dentro dele começou a brilhar com mais força do que nunca. Era como se o sofrimento que o havia quebrado agora estivesse servindo de solo para um novo tipo de luz. Não aquela que se vê com os olhos, mas a que aquece por dentro e guia no meio da escuridão. Ele já não precisava de respostas, porque havia encontrado propósito. Cada dor vivida deixou marcas, sim,
Mas essas marcas deixaram de ser feridas abertas. Elas se tornaram cicatrizes, e cicatrizes são a prova viva de que ele sobreviveu àquilo que tentou destruí-lo. E mais do que isso, ele foi moldado por aquilo. No lugar da ansiedade nasceu paciência. No lugar do orgulho brotou humildade. No lugar do medo cresceu coragem. Não a coragem barulhenta dos heróis imaginários, mas aquela silenciosa, discreta que levanta da cama mesmo sem saber o que o dia vai trazer, que ora mesmo sem sentir nada, que segue, mesmo quando tudo parece parado. Foi nesse novo ritmo que ele começou a enxergar o mundo com outros olhos. O que antes o irritava, agora só despertava compaixão. As pessoas que o feriram, agora eram lembradas com misericórdia, porque ele entendeu que todos carregam suas próprias guerras, e que talvez aqueles que mais nos machucam sejam justamente os que mais estão feridos por dentro. Esse novo entendimento o libertou, não porque as situações mudaram, mas porque ele deixou de ser refém delas. Ele parou de esperar que o mundo o compreendesse, parou de exigir que a vida fosse justa, parou de buscar aprovação em todo lugar. Em vez disso, escolheu apenas ser fiel à sua jornada, mesmo que ninguém visse, mesmo que ninguém entendesse, mesmo que a solidão ainda visitasse de vez em quando, porque a verdade é que ao longo daquele caminho de dor, fé e renúncia, ele havia conhecido a si mesmo, e nesse autoconhecimento, encontrou a presença de Deus em sua forma mais pura, não como um milagre espetacular, mas como uma companhia constante. Havia dias em que ele ainda chorava, mas agora, ele sabia, lágrimas não eram sinal de fraqueza, eram oração líquida, e toda oração, mesmo a silenciosa, é ouvida. Essa certeza o transformou. Ele não precisava de muito, não precisava ser aplaudido, nem compreendido. Ele precisava apenas continuar, porque havia entendido que a jornada, por mais dura que fosse, era sagrada. Cada pedra no caminho servia de altar, cada noite escura, de templo, cada passo em fé, mesmo sem chão, era um culto invisível a um Deus que via o coração. E foi assim que ele se tornou aquilo que tantos buscam, mas poucos encontram. Um homem inteiro, não perfeito, mas inteiro, cheio de falhas, sim, mas cheio de fé. Um homem que já não precisava levantar a voz para ser ouvido, bastava sua presença, porque ela carregava um peso invisível, o peso da graça que o sustentou quando tudo faltou, o peso da fé que o reconstruiu quando ele não tinha mais nada, e isso ninguém podia tirar dele. Ele nunca mais foi o mesmo, não porque a vida se tornou mais fácil, mas porque ele aprendeu a caminhar mesmo com os pés feridos. Naquele silêncio em que antes sentia abandono, agora ele ouvia a direção. Na escassez descobriu a abundância que não se compra. Na solidão conheceu o abraço de um Deus que não precisa aparecer para ser real. Os outros não perceberam de imediato. Afinal, por fora, ele parecia o mesmo homem de sempre. Mas por dentro, havia um fogo diferente. Um tipo de paz que não depende das circunstâncias. Um tipo de fé que não exige provas. Um tipo de força que nasce na entrega, não na resistência. E essa transformação é visível, nos olhos que já não carregam raiva, na voz que já não responde com pressa, no peito que aprendeu a respirar mesmo no meio do caos. Hoje, ele vive com mais leveza, não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque ele parou de lutar contra tudo e todos, e começou a confiar que existe um propósito mesmo nas tempestades. Esse homem que um dia clamou a Deus em silêncio, hoje é a resposta para orações que nem foram feitas. Ele aprendeu a ouvir antes de falar, a servir antes de julgar, a ajoelhar-se antes de agir. E esse novo coração que carrega dentro de si não é fruto de sorte, é fruto de uma decisão, a decisão de continuar, mesmo cansado, mesmo sem saber o que viria depois, a decisão de confiar em um Deus que vê o que ninguém vê, que ouve o que ninguém ouve, que age onde ninguém alcança. Se você chegou até aqui, talvez também esteja passando por um deserto, talvez suas orações pareçam ecoar no vazio, talvez ninguém saiba das lutas que você enfrenta todos os dias, mas escute com atenção, você não está sozinho, há um propósito até mesmo no que hoje parece sem sentido, e se você conseguir silenciar o ruído do mundo, vai ouvir o sussurro de Deus no meio da sua dor. Não se trata de força, mas de rendição. Não se trata de saber, mas de confiar. Talvez o seu clamor ainda não tenha sido atendido, mas tenha certeza, ele já foi ouvido. E é por isso que este vídeo foi feito, para te lembrar do que o mundo tenta te fazer esquecer. Você é amado, você é visto, você é guiado, mesmo quando parece estar perdido. Se essa mensagem tocou seu coração, respire fundo, e antes de seguir com o seu dia, deixe algo aqui com a gente. Escreva nos comentários uma palavra que represente sua fé,
ou compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa esperança. E se essa jornada falou com você, inscreva-se no canal. Aqui cada vídeo é feito como uma oração, e cada curtir é como uma vela acesa, que acende luz em outros corações que também estão buscando uma direção. Você fez parte de algo maior agora, e esperamos que tenha sentido isso, porque quando um homem clama a Deus em silêncio, o mundo pode até não perceber, mas os céus se movem, e ele nunca mais será o mesmo.